Então, vamos elevar os nossos pensamentos, procurar não nos dispersar, para que possamos aproveitar todas as bênçãos que serão derramadas sobre nós. Mesmo aqueles que aqui estão dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu nem sei nem o que essa mulher vai falar. Existe isso também. Muitas vezes nós somos trazidos e nem sabemos como. A correnteza vai trazendo e a gente chega. Porque nós pensamos que somos donos de nós. Nós pensamos que guiamos as nossas vidas, as nossas existências, o nosso corpo. Nós pensamos que somos donos da verdade. E, na verdade, nós não somos donos de nada. Nós somos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de tudo, Criador também de nós. E o nosso Pai, misericordioso e bom, e que por acréscimo de misericórdia permite que estejamos aqui agora, nos deu a incumbência de refletirmos sobre o mandamento maior, que está no capítulo 11, e nós vamos conversar sobre os itens de 1 a 4. E o mandamento maior, todos nós sabemos, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A passagem que nos traz essa lição é bem interessante, porque é mais uma das passagens onde Jesus foi tentado. E aí nós vamos estar sempre parafraseando o ontem e o agora, porque é assim que nós fazemos em nossas vidas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Então, quando Jesus foi tentado, será que ele estava numa situação, entre aspas, bem grande, que merecesse isso? Não. E quando nós somos tentados, como é que nós nos sentimos? Como é que nós agimos? Como é que nós aproveitamos essa oportunidade? E chegaram para Jesus e perguntaram, né? Os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, não era ninguém sem cultura. Para aquela época, era um dos mais cultos, ou fazia parte da elite cultural, era um doutor da lei. Tentando, perguntou, mestre, qual o maior mandamento da lei? Aonde nós nos enquadramos, aonde nós podemos nos encontrar nisso aqui? No nosso dia a dia. Diariamente nós somos tentados e testados. Só que Jesus lhe disse, simplesmente respondeu. Ele não questionou, ele aproveitou mais esta oportunidade e lhes respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E está em Mateus 22, de 34 a 40. Veja, Jesus, qual o maior mandamento? Ele poderia ter simplesmente respondido. Só que ele é o mestre. E o mestre não perde uma oportunidade de ensinar ao seu discípulo. Mesmo àqueles que ainda sequer sabem, ou sabiam, sabem porque ele ensina a gente até hoje, né? Mas naquela época, os que questionaram, os que foram pensando em prejudicar, ficaram sem compreender, porque Jesus deu uma resposta fechada. Uma resposta que não deixou para nenhum dos que ali estavam dúvida. Não tinha mais brecha. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Reúne tudo, toda a lei e os profetas. Ninguém fala nada diferente disso e ninguém poderá sentir nada diferente disso para que atinja a maioridade espiritual, para que atinja
o nosso propósito, o nosso objetivo, que é o progresso, para que sejamos um dia espíritos puros, para que sejamos um Cristo, para que atinjamos o objetivo das nossas diversas encarnações. Então, este mandamento, que entre aspas é muito falado, muito conhecido e pode parecer simples, ele reúne para nós tudo o que nós precisamos aprender, porque ele reúne o que é o amor. E o que é o amor? O poeta nos disse que é uma pergunta sem resposta. Será que é uma pergunta sem resposta? Não. Para quem conhece o Evangelho de Jesus, para quem já conhece a doutrina dos Espíritos, não pode ficar sem resposta para o que é o amor. O amor é a vivência do Cristo, é vivenciar o Evangelho de Jesus, é amar. O amor é você fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Amar é você se conhecer. Agora, aqui ele nos coloca uma condição. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo de bom e de maravilhoso. Então, quando nós estamos em uma situação, entre aspas, bem confortável, quando nós estamos de bem com a nossa vida, amar a Deus é maravilhosamente fácil no nosso pensamento. Porque o que é amar a Deus? Aí nós vamos ver. Porque quando a gente pensa que amar a Deus sobre todas as coisas, mas é claro que eu amo a Deus sobre todas as coisas. É claro que Deus é o Pai. É claro que Deus me deu a vida. É claro que Deus, onipresente, onipotente, misericordioso e bom, como eu não vou amar? Claro que eu amo. Agora, o que é amar a Deus? Como nós vamos sentir o amor de Deus? Ele diz, assim como ama o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Deus é tudo. Deus está em tudo. Deus criou tudo. Então, eu preciso amar a Deus amando o próximo. Porque se eu não consigo, isso está em João, não lembro qual, mas está aqui em algum lugar, eu vou achar. Isso está em João. Como você vai amar ao próximo se eu não consigo amar o próximo ainda? Como eu vou amar a Deus? O próximo eu estou vendo, todos vocês aqui. Eu não consigo amar ainda. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, não sinto? Eu apenas sei que Ele existe. Mas, Hildete, Deus está na natureza. Deus está em toda parte, sim. Quando eu estou bem, eu tenho muita facilidade de sentir Deus. Mas daí a amar é uma diferença enorme. Primeira coisa, nós precisamos aceitar o que Deus nos faz, nos traz, nos oferece, nos aceitar. Porque qual é a prerrogativa? Como a ti mesmo. Então, amar a Deus, amar ao próximo e se amar. Ou melhor, se amar para aprender a amar o próximo, para poder amar a Deus. Veja como Jesus é um mestre, né, didático, que vai nos dando os caminhos para que possamos atingir o nosso objetivo. Nós precisamos nos conhecer, como foi dito por Sócrates. Eu preciso saber quem eu sou, nós precisamos saber quem nós somos, para que possamos olhar no outro com intimidade. Não a intimidade como nós a conhecemos, mas eu preciso olhar para o outro conhecendo as dificuldades que ele tem, porque são iguais às minhas. E aí entra o se amar, entra o auto-amor, o auto-perdão. Como nós estamos nos amando? É isso que nós vamos refletir hoje. Como nós estamos nos amando? Como nós estamos nos acolhendo? Como eu vou cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim? Eu não me faço um carinho. Eu não estou falando do carinho de ir no salão ajeitar o cabelo, de fazer a barba. Esse é um carinho necessário? É. Mas é um carinho muito mais externo do que interno. Muitas vezes
a gente sai impecavelmente linda e lindos, por dentro arrasados. Mas nós precisamos passar uma boa impressão. E não é esse amor a que Jesus se referiu. Nós precisamos encontrar quem somos nós verdadeiramente e olhar para nós no espelho das nossas vidas e deixar refletir quem está dentro deste corpo, com as dificuldades e já com as conquistas, porque nós só temos só dificuldades, nós já conseguimos muitas conquistas e essas conquistas são importantes para nos fortalecer, são os nossos alicerces. Não podemos ser vítima, porque ninguém é vítima de nada, ninguém é vítima de ninguém. Todos nós que aqui estamos temos responsabilidades e compromissos, dos mais novos aos mais velhos. A idade é muito relativo. Uma criança de 8, 9, 10 anos, 2 anos, pode ter muito mais anos de estrada do que o mais idoso, materialmente falando, que aqui esteja. Então, nós precisamos nos conhecer, nos encontrar nessa perspectiva de quem eu sou verdadeiramente e o que eu posso fazer comigo para que eu me sinta feliz. A nossa existência terrestre não necessariamente tem que ser só de dor, não. Ninguém aguenta. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilha, que Ele nos dá a oportunidade de sorrir. A gente precisa sorrir, nós temos um corpo físico onde ferve, onde borbulham muitos neurônios, muitas substâncias que nós precisamos. Nós precisamos sorrir, nós precisamos nos sentir felizes para que tenhamos condição de seguir com a nossa caminhada. Que não é fácil, nós sabemos. Por quê? Nós já erramos muito. Mas nós não precisamos também ficar nesse lugar de coitadinho, de já errei muito, de já fiz muito. Não. Hoje o nosso lugar é um lugar de alegrias. É um lugar de quem já conhece o Cristo. É um lugar de quem precisa se colocar no colo. Quando nós estamos diante de alguém que está passando por muita dificuldade, o que a gente faz? A primeira coisa que um cristão deve fazer ao encontrar alguém muito necessitado, eleva o pensamento a Deus e faz uma prece. E aí nós nos perguntamos, e para nós? Quando é que nós oramos por nós? Nós pedimos ao nosso guia, nós pedimos ao anjo guardião, nós pedimos à dona Sônia, nós pedimos, por favor, ore por mim. Mas e você ora por você? Dizem que a prece mais fervorosa é que a mãe faz por um filho. Muito bem. Mas e por você? Aquele amor que você sente pelo seu filho, você sente por você? Porque se você não estiver equilibrada ou equilibrado, o seu filho vai desequilibrar. Então, nós estamos, não egoisticamente, mas inteligentemente falando, precisando seguir o conselho de Jesus e nos conhecer e nos amar. Nós precisamos encontrar o equilíbrio para que possamos seguir a nossa caminhada e dar as nossas asas àqueles que estão ao nosso lado. E para isso, nós precisamos orar por nós. Porque nós assumimos muitos compromissos. Compromissos, entre aspas, muito difíceis, porque nós não lembramos de nada. Eu não sei por que eu assumi algumas coisas que eu olho assim, quando eu digo eu, somos nós. Por que eu estou nessa situação? Não é possível. Será que eu pedi isso? Não tenha dúvidas. E eu digo mais, se não pediu, agradeça. Porque tudo que nos chega, tem gente que ri, graças a Deus. Tudo que nos chega, chega por acréscimo da misericórdia. Então, muitas coisas nós nem pedimos, mas eles dão. Eles dão porque eles sabem o que nós precisamos. Eles dão porque eles sabem até onde a gente aguenta. Eles dão porque, se está difícil aqui, é porque alguma etapa muito maior você já passou. Tenha calma, tenha fé, acredite. Acredite, tudo passa. E isso também vai passar. Então,
a nossa autoestima precisa estar lá em cima, equilibradamente. Porque tudo demais é veneno, até água. Então, a autoestima tem que estar bem? Tem. Mas não se ache. Não ache que você está acima. Não. No máximo, você está no nível do amor que você precisa ter por você. E você se amar, você se cuidar, você ter a sua hora da sua caminhada, da sua atividade física, da sua leitura, daquilo que lhe dá prazer e que você gosta, não quer dizer que você é uma pessoa egoísta. Não. Quer dizer que você é uma pessoa que se cuida. E não tenha vergonha de assumir isso diante dos outros. De jeito nenhum. Porque o nosso corpo é um presente divino, mas nós temos compromisso para com eles. Nós precisamos cuidar do nosso corpo com o que lhe dá prazer e com o que não dá também. A atividade física dá prazer a muita gente, mas tem muita gente que não gosta, só que você precisa. Então, o carinho que nós precisamos ter para conosco, a responsabilidade, e é tão interessante porque as pessoas que não gostam da atividade física, quando começam a fazer, dizem assim, eu nem gostava muito, mas até que eu estou gostando. Aí esse eu até estou gostando chama-se resposta do corpo. É o seu corpo dizendo, muito obrigada, eu estou em movimento. Eu precisava disso para te dar impulso. Porque tu precisa trabalhar. E para trabalhar, tu precisa ter disposição. E para ter disposição, tu precisa de muitas substâncias que eu só posso produzir se você me ajudar. Entende como existe uma relação de troca? Que nada é de graça, como diz meu marido. Ninguém dá almoço a ninguém de graça. Na vida, tudo é uma troca. Então, este corpo maravilhoso, impecável, quem tem a condição de conhecer um corpo humano por dentro, vai entender como é perfeito. E aos que não têm, que podem ler, que podem estudar, vão ver os órgãos. Eles são tão maravilhosos que um ajuda o outro. Vocês sabiam disso? Um órgão ajuda o outro. Quando um está sobrecarregado, outros trabalham mais para ajudar. Então, quando o corpo vem gritar, quando nós adoecemos, é porque nós já intoxicamos aquele órgão com os nossos pensamentos, com as nossas más ações, com a nossa falta de caridade conosco mesmo. Porque hoje, este corpo é meu. O de vocês é de vocês, mas esse é meu. E ele só vai servir a mim. No dia que Deus me chamar, ele vai se transformar em adubo. E assim todos os outros. Então, este amar-se é tão importante quanto amar ao outro. Mas eu vou cuidar de você como se você fosse uma joia rara. Eu vou cuidar de você como eu cuido de mim. Eu vou dar a você o que eu tenho no meu coração. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu posso exercitar. E aí a gente vai começar a exercitar com os tipos de amor que existem. Não é porque nós não conseguimos ainda amar verdadeiramente, como Cristo nos ensinou e nos exemplificou, que nós não vamos treinar, nós não podemos cruzar os braços do corpo e ficar no vitimismo. Nós precisamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo, agradecer diariamente e nos colocar também à prova. Eu preciso de metas. Eu preciso de objetivos, eu preciso de planejamento. Eu não posso acordar o dia sem saber o que vai ser o meu dia. Eu preciso ter o meu planejamento. Eu estou dentro de uma casa de trabalho, de oração e de amor, mas de trabalho. O que tem aqui que eu posso fazer? Eu posso estudar, como a Eliane estava fazendo. Devo, porque tudo que eu vou fazer, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se você vai para a cozinha fazer um feijão que você nunca fez, possivelmente ele não vai ser o melhor do mundo, mas a gente come. E assim acontece com tudo em nossas vidas. Nós precisamos despertar o querer. Emmanuel nos diz que o querer é tão importante o quanto o fazer. Porque antes de fazer,
a gente precisa querer. Nós falamos muito em fé. O que é fé? É a vontade de querer. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. E eu vou perseguir, eu vou persistir, eu vou fazer sem vontade, eu vou fazer sabendo que não é o melhor que eu posso dar ainda. Um dia eu vou fazer melhor, mas hoje é o melhor que eu posso fazer. Então nós precisamos nos olhar com este olhar de aprendiz. Aprendiz responsável, né? E que um dia prestaremos conta. Então, um dia será perguntado a cada um de nós o que fizemos com o nosso corpo, o que fizemos com a experiência que está sendo dada nesta existência. Quantas oportunidades nós perdemos diariamente? Quantas oportunidades nós podemos criar diariamente com o nosso exemplo? Jesus nos deixou todos os exemplos que nós temos. Todas as passagens são exemplos. Esta passagem, inclusive, que nós estamos refletindo sobre ela, é um exemplo de ele sabia o que ele veio fazer. Qual o maior mandamento? Ele sabia que estavam tentando. Então, ele disse o mandamento por completo para deixar no outro a reflexão e tirar do outro, ou dos outros, né, aquele instinto de querer machucar. Então, na lição, na mensagem que todos nós recebemos agora ao entrar, tem uma partezinha muito interessante que diz assim: quem cultiva a obediência ao Pai, no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Nunca na vida estaremos sós, nesta ou em outras existências, inclusive na erraticidade. Nós precisamos construir junto com o Pai. Ele é sabedoria, Ele é amor e bondade, e Ele nos dá a ferramenta. Só que quem tem que trabalhar somos nós. Os nossos filhos, que não são nossos filhos, né? Embora todo o aconchego, todo o carinho e todo o amor, nós sabemos que são filhos de Deus, que estão temporariamente nossos filhos. Se nós dermos a ele tudo o que ele quer, nós fazemos o que com ele? Nós estragamos os nossos filhos. Então, Deus não vai fazer isso. Ele vai dar a ferramenta que nós precisamos trabalhar. Precisas de indulgência. Testa a tua indulgência. Trabalha a tua indulgência. O que é ser indulgente? Nós somos muito indulgentes para conosco. Quando nós erramos, sempre tem um porquê, não é? Mas a gente precisa criar uns mecanismos, umas técnicas, algumas coisas, para que a gente possa colocar, por exemplo, para a gente enxergar. Vamos escrever. Eu, particularmente, gosto de escrever. Então, vamos escrever o que foi que aconteceu hoje, de bom e de ruim. Santo Agostinho pede que a gente faça um planejamento. E esse planejamento deve ser diário, né? Quem já estiver em condição, faça, é maravilhoso. Quem não estiver em condição, pegue leve. Porque você vai ver, é igual quando o nutricionista diz assim a você. Você vai no nutricionista pela primeira vez e ele diz, passe uma semana anotando tudo que a senhora come, tudo que o senhor come. Não pense o que vai comer, não. Deu vontade e anote. Quando chega no final da semana, você tem um susto, porque você acha que só come alface. Quando vai ver os chocolates que estão no meio, é por isso que eu não consigo baixar meu colesterol, é por isso que eu não consigo isso, é por isso que eu não consigo aquilo. Então, nós precisamos olhar para nós com um olhar de bondade, de amor, de caridade, de perdão, de desculpas, de se dar o direito de errar, não de continuar errando. Então, quando nós lemos essa frase e entendemos o quê? O Pai está ao nosso lado, nos dando as ferramentas que nós precisamos para trabalhar, mas não está ao nosso lado, nos impulsionando para continuar errando. Entende a diferença? Por quê? Toda ação gera uma reação e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, ele deixa que você erre. Claro que deixa. Porque você vai aprender com a consequência do seu erro, nessa ou em outra. Então, se nós nos policiarmos, se nós passarmos a olhar para nós com o olhar do mestre, nós vamos nos entender melhor. Nós vamos entender por que é que no nosso amor família,
que é aquele amor que a gente não, entre aspas, escolhe, porque a gente não lembra, faz de conta que a gente não escolheu, né? Mas está tudo organizadinho e tudo amarradinho. Naquele amor que se torna um amor obrigação, porque é minha mãe, eu tenho que amar. É meu irmão, eu tenho que amar. Como eu não vou amar meu pai? Eu tenho que amar. Então, esse é aquele amor que nos aprisiona no bom sentido. São aqueles espíritos que nós estamos tendo nesta encarnação a oportunidade de aprender a amar como ele é. E ele a nós. Só que ele não consegue olhar para mim com amor. Mas eu consigo olhar para ele com amor. Ele não conseguir olhar para mim com amor, é ele com Deus. Agora, eu preciso olhar para ele com respeito, com o conhecimento que a doutrina nos traz e o evangelho. Nós precisamos, pelo menos, domar em nós os sentimentos de rejeição, os sentimentos de desprezo, o sentimento negativo que nós ainda trazemos, se é que trazemos, com relação àquele ser, aquele espírito que Deus colocou na nossa família para que possamos aprender a amar. Então, com esse exercício, eu vou estar burilando as minhas arestas, porque existem. Não é porque nós estamos aqui estudando a doutrina que nós já aprendemos a perdoar e a amar. Não se sinta culpado se você descobrir que este ser que está ao seu lado, você não suporta. Pense apenas o seguinte: um de nós dois foi culpado. E se fui eu? Vamos resolver logo? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Talvez, se ele não fosse teu familiar, tu não o suportaste. Então, ele está na condição de familiar, porque você precisa estar. Dome-se, respire, ore, medite, faça a caridade consigo mesmo, pratique a autocaridade e ore para que Deus lhe dê a força que você precisa para suportar esta prova. E eu tenho certeza absoluta que ele vai dar. Sempre, sempre. Porque quando nós reconhecemos uma prova, nós estamos próximo, muito próximo, de conseguir ultrapassar por todos os caminhos que nós nos comprometemos com a divindade. Então, este amor família é um amor lindo. E ainda assim, existe aquele amor família que parece grude, chiclete, de possessão, que também não é legal. Ninguém é dono de ninguém. A natureza é tão maravilhosa que começam duas pessoas separadas, se juntam, dali se forma uma família e depois cada um segue para o seu destino. Né? Não significa dizer que as pessoas não se amem. Mas a gente não pode viver domando o outro como se o outro fosse um animal irracional que precisa de rédea. Ninguém precisa de rédea. O que nós precisamos é, através do nosso exemplo, ensinar o outro a amar, ensinar o outro a respeitar, se dar ao respeito. Porque se eu, nessa passagem, nós entendemos, não é? Fica muito claro no item 2 que diz assim: e assim tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se eu não me dou respeito, eu estou dizendo ao outro que eu quero que ele me desrespeite. E não é isso que nós queremos. Entende como o alto amor é importante? Então, eu preciso mostrar ao outro o quanto ele é importante, não menos do que eu. Então, o amor família nos traz, que é a célula da humanidade, é a família. Todos nós temos uma família, todos nós nascemos com uma família. Depois, a vida vai nos colocando nos caminhos que nós muitas vezes desconhecemos, não entendemos, mas é assim que tem que ser. E é assim que nós precisamos compreender o amor de Deus para conosco, porque é amor. Da forma que você menos entender ou aceitar, mas é o amor divino que está atuando. Temos também o amor amizade,
que é um amor diferente do amor família, mas muitas vezes nós encontramos fora do nosso lar irmãos do passado, ou melhor, espíritos que nós consideramos dentro do que nós conhecemos, dentro dos padrões estabelecidos para os irmãos. E tem muita gente que diz assim, é meu amigo irmão. E é. Quem sabe este espírito não está próximo a você para lhe dar um suporte, e você a ele, nas necessidades que você vai ter nesta encarnação. Muitas vezes a gente diz assim, ainda, fulano não é meu irmão, mas é muito mais meu irmão do que fulaninho que é meu irmão de sangue. E o que é irmão de sangue? Irmão de sangue é aquele espírito que chega através da consanguinidade, né? Pela necessidade de se agrupar, porque talvez se não fosse assim não chegaria. Não suportarias. Mas um irmão adotivo é menos irmão? Não. Entende? Porque somos nós espíritos que nos unimos e nos agrupamos. A forma com que ele chega é Deus quem determina. Então os nossos amigos são muito importantes. Os nossos amigos precisam nos conhecer. Agora, nós precisamos ter cuidado conosco. Ele é teu amigo? E o que é ser amigo? Existem níveis em tudo. Então, não se exponha ao ponto de você se sentir desnudo. Não se exponha com coisas que você vai se arrepender. Porque existem coisas que são só nossas e de Deus. Existem coisas que são só nossas e de Deus. Cada um sabe dos seus segredos. Então, o amigo não vai ser menos amigo porque você não quer expor as suas falhas ou as suas conquistas. Se você acha que expor as suas conquistas vai lhe tornar menos humilde, não faça agora. Você ainda não está em condição de, porque as nossas virtudes, elas devem ser expostas através dos nossos exemplos. Então, este irmão, amigo, este amigo, irmão, ou este só amigo, porque não é todo amigo que é amigo, irmão, mas nem por isso você deixa de gostar. Você está aprendendo a amar, lembra? Você está na caminhada, ainda na alfabetização, que nem existe mais, no infantil agora, né? Você ainda está no infantil da aprendizagem do amor. Então, você tem o amigo, você tem o colega, você tem o amigo irmão, você tem o irmão, você tem aquele que você encontra na rua, numa parada de ônibus, num consultório médico, enfim, nos lugares onde as pessoas costumam conversar, aquelas que conseguem se libertar dos celulares, olham para os outros e conversam, né? E aquela pessoa, naquele momento, é seu amigo, irmão, colega, companheiro, é tudo. Porque Deus colocou ele no teu caminho naquele momento. E naquele momento você pode mostrar a ele que mesmo estando em um consultório médico, suponhamos que estamos em uma consulta oncológica. Eu estarei com uma suspeita. O outro pode estar porque está levando alguém. O outro, enfim. Mas estamos todos em um consultório e ninguém se conhece. E todo mundo fica um olhando para o outro como num consultório psiquiátrico, né? Será que ele é doido? Será que ele vai surtar? Será? Todos nós podemos surtar a qualquer momento. Então, julgar não faz parte do amor, não faz parte da amizade. Se julgar, eu não mereço. Por que não merece? Por que você não merece? Porque o que é que você está ganhando nesse lugar de coitadinho? Se olhe, se veja. Então, Emmanuel traz para nós reflexões belíssimas em relação a esse ponto. Depois eu vou dar uma lida. Mas esta reflexão de o que nós estamos fazendo conosco, porque nós vamos evoluir. Uns primeiro, outros depois, mas a gente precisa acelerar o passo. Nós não temos mais tanto tempo como já tivemos antes. Nós estamos caminhando para a regeneração. Nós estamos caminhando para a mudança e nós precisamos trabalhar para que a mudança aconteça. Então, aprender a amar é um passo importantíssimo. Um degrau que nós conseguirmos subir na escada evolutiva é um degrau que nós vamos estar auxiliando ao planeta.
Porque todos nós que aqui estamos, e os que não estão aqui também, encarnados e desencarnados, estamos interligados energeticamente. E quando nós subimos, elevamos a nossa sintonia, nós sintonizamos com os que estão na sintonia mais elevada, e nós vamos criando esta teia de amor que está abraçando o nosso planeta. Porque a evolução faz parte da lei. Não existe só a lei de causa e efeito, nós sabemos. A lei de amor, de justiça, de caridade, de progresso, existem muitas. Então, nós precisamos nos preparar e entender que nós somos parte do contexto. Nós não estamos à parte. O planeta está evoluindo e eu estou aqui. Opa! Alô? Você está aqui, no meio, dentro, no centro, fazendo parte. Jesus espera por você, por mim, por nós. Nós não estamos à parte, nós somos parte desse contexto. E nos melhorarmos é a parte melhor que nós podemos fazer, porque nós estaremos fazendo a nossa parte e contribuindo com a parte do outro. Todos aqueles que estão ao nosso lado se beneficiam quando nós nos melhoramos. Porque quando nós mudamos, todos os que estão ao nosso redor percebem. E aqueles que percebem e que já têm desperto em seu coração o amor, eles vão tentar lhe seguir. Os que não estão, eles vão se afastar. Independente do amor que eles sintam, da centelha de amor que já tenha sido tocada em seu coração. Nós temos o amor erótico, né? O amor que a gente conhece muito mais, o amor simbolizado pelo coração, o amor entre as pessoas. Agora, nós precisamos compreender o que é este amor. Muitas vezes, ele é um amor possessivo. E não é esse o sentido do amor. Como você vai constituir uma família achando que é dono do outro? Como você vai se sentir feliz no seu lar quando você diz assim, fulano me faz feliz? Não. Ele vai compartilhar a felicidade dele contigo se tu quiseres ser feliz. Porque se tu não quiseres, ninguém vai deixar que a sua felicidade contagie. Porque você vai criar um tabu. Então, compreender o outro é como se compreender. Quando nós convivemos, né, formamos uma família ou não, quando nós convivemos, nós conhecemos o outro como ele é, sem máscara social. Como ele se acorda todo assanhado, todo descabelado, sabe? E esta intimidade, às vezes, acaba com aquele amor que a gente fica com vontade de ver toda hora, que a gente chama de amor e que é paixão. Necessário e maravilhoso. Porque é a paixão que faz com que a gente não enxergue um monte de coisa e comece a gostar do outro. Aí, quando a gente já está gostando, a gente já está na metade do caminho. Aí começa a ver que o outro não gosta muito de escovar os dentes. Aí você já vai com aquele gostar, presenteia ele com um kit lindo para ele escovar os dentes. Aí o outro já se toca. Aí ela não gosta muito de lavar o cabelo, porque vai tirar a escova, a cabeça fica fedorenta. Ô, minha filha, eu fiz comprei uns kits para você no salão, massa, vai lá lavar seu cabelo. E a gente vai devagarinho. Isso é cuidado, isso é amor. É diferente de você dizer, você é muito fedorenta, viu? Quero não. Gostando, apaixonado, ninguém faz isso. Ninguém faz. Então, este sentimento é necessário porque nós somos ainda muito primários. Nós ainda estamos muito na superfície. O corpo ainda é muito importante. O corpo, quando eu digo, o que nós enxergamos do corpo. Porque o corpo tem a sua importância. Mas se está gordo, se está magro, se o cabelo está feio, se está bonito, ainda tem uma importância muito grande. Ninguém vai sair por aí fazendo, medo a ninguém, nem sair todo descabelado, nada disso. Mas é importante até certo ponto. Quando nós atingimos um nível de maturidade e até de intimidade com o outro, se a gente não cultivar
essa parte boa da paixão que está lá atrás, a gente não enxerga se cortou o cabelo, se cortou as unhas, se penteou, nem vê. Porque a gente se deixa levar pelas contas a pagar, pelas responsabilidades, pelo cotidiano, pela rotina, pelos problemas, e passa a encontrar válvulas de escapes em outros amigos, em outras pairagens. Então, este cuidado que vai chegar no amor incondicional. Eu amo você, independente do seu cabelo fedorento. Eu amo você, independente de como você olha para mim. Eu amo você, independente de você me amar. É como um filho, né? E nós vamos chegar a este amor com todos nós. Imagine que nós estamos aqui e todos nós consigamos olhar uns para os outros, nos amando como nós amamos os nossos filhos. Aí nós vamos poder dizer: nós estamos conseguindo amar a Deus. Porque o filho, a gente consegue encontrar uma desculpa para tudo que ele faz, né? Embora a gente enxergue o que ele está fazendo de errado e a gente tente corrigir, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente dá a mão. E sabe quem faz isso conosco? Os espíritos amigos mais elevados que nós. Aqueles que se comprometem com a nossa encarnação, do jeitinho que Jesus fez com os fariseus e os saduceus. Do mesmo jeitinho, sem alterar a voz, sem tentar dizer assim: tá vendo? Quis me pegar, não pegou não. Não, ali é a expressão do amor, de quem já sabe, mas está ensinando, está dando ao outro a oportunidade de crescer, está estendendo a mão. E vários espíritos fazem isso conosco diariamente. Diariamente. Para isso nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar ligados ao Pai, nós precisamos estar em sintonia e seguir mais um exemplo de Jesus, de orar e vigiar. E quando nós nos sentirmos tristes e acuados, quando nós nos sentirmos confusos, quando nós nos sentirmos assim naquele momento que diz assim: ai meu Deus, eu não aguento, nos recolhamos, porque esses momentos vão acontecer. Só que esses momentos não podem ser desesperadores. Esses momentos têm que ter a base, que é o Evangelho de Jesus. Então, vamos, não temos o Monte das Oliveiras, a gente vai para outro. Vamos na praia, vamos caminhar, vamos fazer o nosso monte na areia, vamos molhar o pé na água salgada, vamos orar, vamos olhar para o sol, porque nós temos um sol, que é o Evangelho, e o outro sol, que nós temos, nosso astro. Então, é a nossa estrela linda. Então, nós precisamos encontrar em nós o que eu posso fazer para me libertar das influências negativas que eu atraio para mim. Porque quando nós pensamos: eu não posso, eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo, nós atraímos isso para nós. A vida nos dá mais do mesmo. O nosso pensamento conduz a nossa vida. Nós construímos, não existe um destino traçado. Existem situações que nós precisaremos passar. E até essas situações são modificadas a partir dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Muitas coisas nós não vamos conseguir zerar. Vão continuar acontecendo, mas muitas coisas nós vamos atenuar e muito. Tem uma história que se conta, que sinceramente eu não sei se é verdade ou não, está num livro de Chico, de um homem que veio com a prova de perder um braço. E este homem, ele se tornou um trabalhador do Cristo, porque nós não nos lembramos de tudo o que aconteceu, mas nós temos a impressão de tudo que aconteceu, ou de muita coisa que aconteceu, ou do que nós precisamos ter, melhor, corrigindo. Nós temos a impressão de tudo aquilo que nós precisamos saber. Ninguém precisa ir atrás. Então, este homem, ele se tornou um trabalhador do Cristo. E ele trabalhou tanto, e ele se deu com tanto amor, com tanto carinho, não com menos dificuldade do que nós. Não com menos falta de vontade de ir, porque tem dia que a gente não tem mesmo. Mas quando nós assumimos um trabalho com o Cristo, nós não podemos ter preguiça. Nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos
nos achar superior àquele trabalho. É um compromisso, é uma responsabilidade. É como o seu trabalho material. Você falta porque está com dor de cabeça? Não. Você toma um remédio e vai. Então, assim é o trabalho para o Cristo. E este homem, ele trabalhou tanto, que se deu tanto, se dedicou tanto, foi tão útil à causa do bem, ao próximo, que quando chegou o momento da prova, ele não perdeu o braço, ele perdeu a mão, o dedo, não lembro exatamente como foi. Mas ele precisava passar por este momento, entende? Mas foi bem atenuado. Então, assim também pode acontecer conosco. Emmanuel nos traz o seguinte: cala, porém, as tuas indagações e recorda, se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Vê que coisa linda, não é? Então, o nosso filho nunca está só. A gente diz assim para ele: aonde você estiver, eu estou com você. Muitas vezes, né, você está fazendo alguma coisa e a sua intuição, porque você está ligada com ele. Um artista, quando você vê uma obra de arte, ele está ali, impregnado em tudo que ele fez. E quando se olha a obra, se lembra do artista. Imagine Deus, imagine nós. Nós somos obra de Deus. Então, não estamos sós. Não tenhamos medo. Lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Jesus disse que quando nós fizermos por um pequenino, é a ele que nós estaremos a fazer. Necessitado no coração, ignorante, que te pede um raio de luz. Os que foram tentar Jesus eram o quê? Ignorantes. E Jesus deu, não um raio, ele deu um facho, que nos clareia até hoje. Mas nós não temos condição ainda de dar esse facho, mas temos condição de dar um raio de luz. E esse raio de luz pode ir como um sorriso, um aperto de mão, um ouvido, uma caridade através da prece, enfim. Aflito na criancinha sem lar, que te estende os braços súplices, rogando o abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece, que o acalente para a viagem enorme. Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes. É expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade, para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre. Serve e passa. Quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. A nossa vida só tem sentido quando ela é vivida na intenção de outras vidas. Quando nós vivemos a nossa existência no egoísmo, no egocentrismo, nós nem vivemos a nossa, nem nos doamos para os outros. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso objetivo. Amar ao próximo é o que nós devemos exercitar hoje. E nos amar é o nosso dever de casa eterno, não só nessa existência. Precisamos amar o espírito que somos. Precisamos valorizar as nossas conquistas. Precisamos ser condescendentes com as nossas faltas. Precisamos olhar para nós no espelho da alma, como os psicólogos mandam a gente se olhar, né? Existe um livro, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele está aqui escrito. É um livro que fala sobre a simplicidade, sobre o minuto.
Depois eu trago, porque o momento é chegado, eu não posso mais falar. Mas é um livro que nos mostra que nós devemos trazer para a nossa rotina 1 minuto de silêncio do que nós fizemos de melhor nesse dia, refletir sobre aquilo, não nos cobrando porque não fizemos, mas sim nos agradecendo ao universo, agradecendo a Deus por nós já termos conseguido aquele minuto, por nós já termos conseguido realizar aquela obra e trazer aquilo para dentro de nós, não com orgulho ou com vaidade, mas com carinho, com amor, com humildade e com a alegria de quem já conseguiu dar uma rosa, um sorriso. Eu consegui ir em tal lugar. Eu consegui visitar não sei quem. Eu fiz isso. Glória a Deus. Eu consegui, entende? Nós precisamos nos motivar, porque nós somos filhos do Eterno. Nós temos Jesus como guia e modelo. E ninguém está só. Porque em todos os lugares, em todos os ambientes, o menor que você imaginar que você seja, você é grandioso e dentro de você brilha uma grande luz. E Jesus nos disse, o que eu faço, você vai fazer e muito mais. Ainda não podemos, mas o máximo que nós pudermos fazer já é um facho de luz para a nossa condição espiritual. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações hoje e sempre.